Olá, essa é mais uma edição do DLCast, o podcast do jornal Diário do Litoral. Aqui nós contaremos as histórias mais sombrias e sobrenaturais de Santos e região e relembraremos causos e crimes que chocaram todos nós. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. No programa de hoje, um crime que abalou não somente a Baixada Santista, mas todo o Brasil. Crime da mala. O trágico fim de Maria Féa. Para começar contando essa história, nós vamos voltar até o ano de 1928, em Santos. Precisamente 7 de outubro de 1928, um dia chuvoso. O navio Marcília se preparava para embarcar para a Europa, estava atracado no Porto de Santos. E as últimas malas estavam sendo içadas para dentro da embarcação. Foi quando uma delas se desprendeu e caiu no chão. O barulho chamou a atenção de várias pessoas que correram para próximo da mala para verificar o que tinha ocorrido. E entre essas pessoas que correu também um funcionário do navio. Chegando próximo, o funcionário percebeu que um líquido escuro escorria daquela mala. Era uma mala de madeira, uma mala quadrada de madeira muito bem enrolada com cordas por fora. Além desse líquido preto que estava escorrendo, um cheiro fétido, um cheiro podre, fazia com que as pessoas tapassem as narinas com as próprias mãos ou até mesmo com lenços. E o funcionário imediatamente comunica o capitão do navio. O capitão, ao chegar ali próximo à mala, o capitão já desconfia que coisa boa não era e pede para que as autoridades policiais sejam chamadas. É então que o delegado Armando Ferreira Rosa e toda a sua equipe chegam ao local e o delegado, já pela sua experiência em crimes, ocultação de cadáveres e etc., ele desconfia também de que dentro dessa mala poderia ter um corpo humano. Essa mala então, ela é aberta e imediatamente uma cena aterrorizante é vista por todos que estão ali. Dentro da mala, o corpo de uma mulher em avançado estado de decomposição, juntamente com algumas outras roupas em volta do corpo. E para que o corpo dessa mulher coubesse na mala, o assassino cerrou as suas pernas na altura do joelho. Então a impressão que você tinha quando você olhava para dentro da mala é que a mulher estava dobrada. A cena chocou a todos e o delegado também fez uma observação de que havia pó de arroz em volta do corpo, porque provavelmente o assassino ele já teria ficado preocupado com a possibilidade dessa mala exalar algum cheiro. Então ele jogou o pó de arroz para de repente disfarçar algum odor, o que acabou não dando certo. Fazendo as primeiras análises na mala, eles observam que havia um bilhete ferroviário preso àquela tenebrosa mala. Através desse bilhete ferroviário, a polícia passa a investigar quem era aquela mulher e quem fez aquilo com aquela mulher. O corpo foi levado então para o necrotério de filosofia e do cemitério do Saboó, em Santos. E o médico legista, o Dr. Roberto Canada, ele começa a investigar, né? Ele começa a buscar no próprio corpo as respostas para aquele crime. E o corpo diz, né? Quando eu digo que o corpo diz, eu não estou dizendo que o corpo conversou com o médico legista. Mas isso é uma termologia muito utilizada justamente pelos legistas, que o próprio corpo da vítima ele te dá todas as respostas, ele te dá todos os caminhos.
A primeira observação que o médico legista fez é que essa mulher morreu por enforcamento e posteriormente ela teve o seu corpo mutilado para que coubesse dentro da mala. Lembra que eu falei de uma etiqueta rodoviária que foi encontrada presa junto à mala? Essa etiqueta ferroviária, ela trazia o nome de Ferreiro Francesco. O que a polícia fez? Imediatamente a polícia se deslocou até a estação ferroviária para buscar informações com funcionários se eles viram algum homem carregando aquela mala especificamente e se eles conheciam algum homem com este nome de Ferreiro Francesco. Não havia nenhuma informação desse homem na estação ferroviária. E enquanto essa parte da investigação acontecia, no mesmo dia em que o crime ocorreu, a mídia já havia feito várias fotos da mala. E na época o principal veículo de comunicação era o rádio. Então essas fotos seriam publicadas nos próximos jornais, nas edições de jornais de Santos, jornais de São Paulo, jornais do Rio de Janeiro, jornais de todos os cantos do Brasil publicaram fotos da mala. E naquela época ainda chegaram a mostrar o corpo de Maria Féia dentro da mala. Com essas fotos espalhadas por todo o Brasil, com várias pessoas acessando os jornais, um homem, ele olha aquela mala, ele olha a foto da mala e ele diz: essa mala saiu de dentro da minha loja. Ele reconhece a mala. Esse empresário reconhece essa mala. Ao perceber então que conhecia essa mala, o empresário, que se chamava Domingos Mossi, ele chama o seu funcionário, que foi encarregado em levar a mala até o cliente. E ele pergunta para esse funcionário até onde esse funcionário levou, aonde era o endereço desse homem. E o funcionário confirma de que levou a mala até a rua Conceição, número 34, apartamento 5, no centro de São Paulo. Inclusive deu até algumas características do homem, dizendo que ele tinha os olhos claros, ele era branco e falava com uma espécie de sotaque italiano. Dito o endereço, então, rua Conceição 34, apartamento 5, no centro de São Paulo, o empresário decide chamar a polícia de São Paulo e falar: olha, essa mala que vocês estão divulgando que ocorreu esse crime brutal saiu da minha loja e eu tenho um endereço para onde essa mala foi. A polícia imediatamente vai até a rua Conceição e lá na rua Conceição ela encontra nesse endereço, nesse mesmo número, um casal. E esse casal informa que ali naquele endereço haviam vários quartos, vários apartamentos em que eles locavam. O policial então explica para esse casal sobre o crime, né, e descreve algumas características da mulher que foi encontrada mutilada dentro da mala. E a dona desses quartos de locação disse que a conhecia, inclusive deu o nome dela. Olha, senhor policial, essa moça que o senhor está descrevendo se chama Maria Féia Pistone. O policial então diz que o homem que estava sendo procurado seria o Giuseppe Russo, que seria o nome que ele havia deixado na estação ferroviária. E ela, a mulher, essa da locação dos quartos, diz que ele não se chamava Giuseppe Russo, mas sim Giuseppe Pistone, ou seja, o marido de Maria Féia Pistone. O casal dá mais informações à polícia e diz, né, que Giuseppe e Maria Féia tinham amigos no bairro da Barra Funda, e pelo fato deles serem estrangeiros, aqui eu abro um parênteses na história,
O Giuseppe e a Maria Féia se conheceram no navio que estava vindo para as Américas. Pelo fato deles serem estrangeiros, as correspondências chegavam na casa desses amigos na Barra Funda. Então a polícia vai até lá e uma mulher atende a porta, cujo nome também era Maria, se apresentou como amiga do casal. E a Maria no primeiro momento se mostra relutante. Não é possível, Giuseppe não cometeu este crime. Certeza que não foi ele. E a polícia enfática diz, ele é o principal suspeito e nós precisamos saber aonde ele está. Então a mulher indica uma pensão chamada Pensão Graço, onde o Giuseppe poderia estar hospedado. A polícia então se desloca até lá e observa que na frente dessa pensão havia um carro estacionado. E ao invés da polícia entrar diretamente na pensão para procurar, a polícia prefere aguardar do lado de fora se teria alguma movimentação naquele veículo. E teve a movimentação. O Giuseppe, ele se aproxima do veículo e ele é abordado pela polícia. Ele se apresenta como Giuseppe Pistone, não mostra nenhum tipo de resistência à abordagem policial e é levado para a delegacia. Muito nervoso, absolutamente nervoso. Ele diz que a vida dele havia perdido completamente o sentido e que ele, após despachar o corpo de Maria Féia para a França, ele se mataria no rio Tietê, em São Paulo. Os policiais investigaram o destino dessa mala, quem receberia o corpo de Maria Féia na França, porém chegaram à conclusão que o Giuseppe colocou um endereço absolutamente aleatório. A preocupação do Giuseppe era apenas se livrar do corpo. Ele chegou a colocar o nome de um homem nesse despacho da mala, o homem que receberia a mala na França, mas esse homem nunca existiu. Perguntado então pelas autoridades policiais o que motivou Giuseppe a cometer este bárbaro crime com a lindíssima Maria Féia, de apenas 21 anos, ele disse que ao chegar em casa um dia, chegando mais cedo do trabalho, ele precisou que isso foi no dia 4 de outubro de 1928, ou seja, 3 dias antes dele cometer o crime. Ele disse que viu um homem sair do seu apartamento e ao adentrar o cômodo, ao adentrar o imóvel, encontrou Maria Féia com poucas roupas e desconfiou de que algo poderia ter acontecido. Ele então questiona Maria Féia, pressiona Maria Féia e Maria Féia então assume a traição. Ele, Giuseppe, descontrolado, pula em cima da mulher e a estrangula. Ao perceber que a havia matado, o jeito mais fácil que ele encontrou era de tentar comprar uma mala, colocar aquele corpo dentro de uma mala e mandá-lo para bem longe do Brasil, para não deixar nenhuma pista do crime. Venhamos e convenhamos, amigos e amigas que estão acompanhando esse podcast conosco, para uma pessoa que diz para a polícia que se mataria no rio Tietê, ele estava muito bem orientado sobre o que fazer com o corpo, porque ele nem precisaria despachar o corpo se a intenção dele realmente era tirar a própria vida. Ele terminaria o estrangulamento, vendo que a mulher estaria morta, ele poderia ir até o rio Tietê e fazer o que ele disse que faria. Justamente esse ponto também não convence muitos policiais, que começam a sondar outras possibilidades, até porque essa versão foi a versão do assassino. E a vítima, infelizmente, já estava morta. Então, ela não poderia contar o que aconteceu. Essa história em que o Giuseppe conta a respeito da suposta traição, ela é desmentida
pelo casal, dono dos apartamentos alugados. Eles contaram que naquele dia, no dia 4 de outubro, a Maria Féia estava sozinha no apartamento, mas um serviço de vidraceiro foi requisitado. E a mulher, que aluga os quartos, ficou junto da Maria Féia o tempo todo em que o vidraceiro fez o seu serviço. O vidraceiro foi embora e cerca de 10 minutos depois o Giuseppe chegou. E ela não estava, Maria Féia não estava com poucas roupas, segundo o relato da mulher. Uma outra possibilidade também levantada é de que o Giuseppe ele receberia uma herança, uma segunda parte de uma herança familiar, e que as correspondências sobre essa herança estavam chegando e a Maria Féia não estava entregando para ele. Então Giuseppe passa a desconfiar de que a própria esposa poderia estar tramando alguma coisa contra ele para poder ficar com o dinheiro da herança. E ele então decide se vingar. O Giuseppe ficou preso por apenas 16 anos. Ele foi solto graças a um decreto do presidente à época, Getúlio Vargas. Ele foi reintegrado à sociedade e começou a trabalhar. Ele casou novamente, não teve nenhum filho e morreu de parada cardíaca em 1958. O corpo de Maria Féia está sepultado no cemitério do Sabuó, em Santos. E aos que pensavam que a história de Maria Féia seria facilmente esquecida, se enganaram. Pois o túmulo da mulher é o mais visitado da cidade. Segundo algumas pessoas, Maria Féia teria virado santa, e muitos vão até lá com pedidos de milagre. E muitos outros dizem que tiveram o seu pedido atendido. Pois é, Jefferson, o crime da mala foi um daqueles casos da crônica policial paulista que estampou por semanas as capas dos periódicos da época. E se engana quem acha que a prisão do italiano Giuseppe Pistone encerrou o caso. Estudioso de crimes famosos, o advogado e ex-policial Milton Bednarski, nome difícil, chegou a investigar o crime a fundo praticamente meio século depois dele ter ocorrido, porque ele ficou curioso com uma suposta acusação do Giuseppe, que afirmava ter matado Maria Féia por ter descoberto que ela possuía um amante. Encurtando bastante a história, tudo não passou de uma acusação totalmente infundada do assassino, que tentava desviar os rumos da investigação do crime que ele havia cometido, né? Mas a apuração do Milton trouxe alguns detalhes interessantes e que podem ser encontrados em uma grande reportagem feita pelo Valdir Sanches para a revista Crescer lá em 2008. Depois de cumprir a pena, que durou mais de 10 anos, o Giuseppe deixou a prisão e firmou residência em Taubaté, cidade ali do interior paulista. Para quem não conhece, fica aproximadamente uns 140 quilômetros de distância da capital, onde ele havia cometido o crime. E uma vez em Taubaté, o Giuseppe voltou a se casar com uma mulher que conheceu na cidade ainda no ano de 1949, 7 anos antes dele mesmo, do assassino da mala, ter falecido. Voltando um pouquinho, o Milton, que investigou esse caso muitos anos depois, descobriu que essa mulher possuía um filho de um relacionamento anterior. E esse jovem, à época, sabia que o padrasto tinha cometido um homicídio que resultou na mala encontrada aqui no Porto de Santos. Hoje, já mais velho, ele afirmou para o Milton durante a conversa que o Giuseppe sempre se mostrou uma pessoa de boa índole, humilde, mas que também era um mentiroso de primeira classe. Uma vez ele relatou ao enteado como foi o crime da mala contra Maria Féia, mas em versões seguintes ele mudou a história várias vezes. Então ele nunca teve uma versão sólida, vamos dizer assim, única para o caso. Esse enteado do Giuseppe diz que ele sempre
reinventava as versões dele sobre como tinha ocorrido o assassinato da Maria Fé. Agora, um último detalhe relativamente curioso é que a mala onde o corpo da vítima foi encontrado, ela foi preservada e pode ser visitada, ou pelo menos podia, né, antes da pandemia. Atualmente, ela se encontra no Museu da Academia de Polícia de São Paulo, que fica na Praça Professor Reinaldo Porchat, no Butantã, lá na capital. Embora ele esteja fechado por hora devido à pandemia de Covid, o museu contém várias fotos tiradas à época que auxiliaram, né, os policiais durante as investigações, e o baú que foi usado para embarcar o corpo de Maria Fé pode ser encontrado lá. Não bastasse isso, até uma boneca fica posicionada dentro da mala e representa a forma como a vítima foi esquartejada. É uma visita obrigatória, né, para quem gosta de histórias de policiais passadas aqui no Brasil. E a gente fica na esperança, né, que o museu reabra quando a pandemia terminar e a gente possa dar uma conferida de perto nessa história toda. Essa foi mais uma edição do DLCast, que está disponível no site do jornal Diário do Litoral, o www.diariodolitoral.com.br, nas redes sociais do jornal, Facebook, Instagram, e também nas principais plataformas de streaming. Se você gostou do conteúdo, não deixe de compartilhar com seus amigos e dar aquela forcinha para que a gente traga toda semana mais dessas histórias que algumas pessoas não gostariam de relembrar. Eu sou o Jefferson Marques e esse podcast também teve a participação do também jornalista LG Rodrigues. Diário do Litoral, informação com independência é tudo. Até o próximo DLCast. Tchau.